Ela tá na casa dos 30 e não faz questão de ter amigos, muito menos de se apaixonar. Vive sozinha, só indo do ponto A pro ponto B. O passatempo preferido dela, ficar olhando pro celular o dia inteiro. O som do fone de ouvido isola ela do mundo. E mesmo que algum vizinho dê oi, ela finge que nem ouviu. Não gosta de contato com estranhos e não quer ninguém invadindo a bolha dela. Quando chega em casa, come alguma marmita barata e se distrai com programas bobos de TV, tentando achar um pouquinho de felicidade nisso. Até que, de repente, a casa treme forte, mas Suzy nem liga. Continua jantando tranquila. Pra ela, se não for o fim do mundo, qualquer coisa lá fora não tem nada a ver com ela. Meia hora depois, quando resolve sair, sente um cheiro horrível no ar. Liga para a administração do prédio reclamando, dizendo que aquilo já estava afetando a vida dela. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando volta do trabalho, vê uns policiais no corredor. Aí descobre pela dona do apartamento que o vizinho do lado, também um solteirão na casa dos 30, morreu. Um armário caiu em cima dele. E o pior, ele já estava morto fazia umas 2 semanas. Foi aí que Suzy ligou os pontos e percebeu que talvez aquele tremor que ela sentiu fosse isso. E bateu uma culpa. Talvez, se ela tivesse ido ver o que era na hora, podia ter salvado alguém, mas junto com a culpa veio também uma tristeza estranha, meio desesperadora. Porque se fosse ela debaixo daquele armário, o resultado provavelmente seria o mesmo. Ninguém notaria. Suzy trabalha com atendimento ao cliente, por telefone, vende produtos, resolve reclamações. Já está tão acostumada com todo tipo de cliente que nada mais abala ela. A frase que ela mais repete é: "Me desculpe", porque no fim isso resolve tudo. Mas esse trabalho meio robótico vai deixando ela cada vez mais anestesiada com a vida. Um dia, o chefe aparece com uma missão: treinar uma estagiária nova. Na hora, ela quis dizer não, porque já nem lembrava mais como conversar cara a cara com alguém. Mas como era a melhor funcionária do setor, teve que aceitar. A estagiária era uma garota nova, com um olhar puro e cheio de energia. Enquanto isso, o rosto da Suzy deixava bem claro o tédio e a impaciência. Ela só disse: "O trabalho é simples, não tem nada para ensinar, é só seguir o manual", e voltou a trabalhar, como se estivesse sozinha, completamente ignorando a menina do lado. Sem nada para fazer, a estagiária ficou se distraindo, rasgando papel e brincando com o espelhinho da mesa. Quando chegou a hora do almoço, a garota já estava dormindo de tão entediada. O intervalo era de 1 hora, mas ela percebeu que Suzy não gostava dela, então tentou ser simpática na parte da tarde. Mesmo assim, Suzy continuou fria, como sempre. A menina começou a prestar atenção nas ligações que Suzy atendia e ouvia ela responder num tom automático: "Agradecemos pela sua sugestão. Vamos trabalhar para melhorar. Se não tiver mais nada, vou encerrar a ligação." A estagiária ficou confusa. O cliente claramente estava falando bobagem, então por que Suzy respondia daquele jeito tão certinho? A Suzy explicou apontando para a tela: "Essa pessoa tem algum problema, mas a gente lida com o cliente assim direto. O truque é tratar como criança. Fala o que ele quer ouvir, deixa ele feliz e pronto, sem dor de cabeça." A estagiária parecia entender. No dia seguinte, a garota levou um presente, um spray para garganta. Disse que era bom usar de vez em quando, já que passavam o dia falando. Mas Suzy nem deu bola, só largou o spray na mesa. A menina insistiu para ela testar e no empurra-empurra acabou apertando sem querer e espirrou tudo na cara da Suzy. Aí não teve jeito. Suzy explodiu. "Dá para parar de me encher?" A estagiária pediu desculpas e tentou consertar, chamando ela para almoçar. Suzy deixou ela seguir até o restaurante, mas não aceitou a gentileza, nem pediu nada para ela. Só fez o próprio pedido, apontou e disse: "Você come aí, eu como aqui." E saiu sem nem olhar para trás. Tinha vários lugares vazios, mas só para não sentar com a menina, Suzy escolheu ficar apertada num canto cheio de gente. À tarde, a estagiária atendeu uma ligação pela primeira vez. Talvez por estar chateada, se atrapalhou toda com um cliente nervoso. Suzy correu para soprar: "Pede desculpa logo!" Mas a menina ficou muda. Suzy teve que pegar o telefone e assumir. Ficou ali pedindo desculpas sem parar. Quando desligou, a menina olhou e soltou: "Mas eu nem fiz nada de errado.
porque eu tenho que pedir desculpa. O cliente acabou ligando na central de reclamações. Resultado, as duas foram chamadas na sala do chefe. Ele deu um puxão de orelha leve na estagiária, mas jogou a culpa toda na Suzy. Por que você não ensinou direito? Como deixou isso acontecer bem debaixo do seu nariz? E Suzy só conseguia sentir um gosto amargo de injustiça. Ela estava indo bem no trabalho. Então por que logo ela teve que receber uma missão daquelas? No fim do expediente, o pai dela ligou do nada pedindo para que fosse até a casa assinar um documento. Depois que a mãe dela faleceu, deixou uma casa. Nada muito grande, mas também não era pequena. Pelo testamento, Suzy herdaria o imóvel. Mas aí o pai apareceu dizendo: ou você volta a morar aqui, ou abre mão da herança. Sem pensar duas vezes, Suzy assinou o termo abrindo mão da casa. Ela preferia alugar um cantinho do que dividir o mesmo teto com aquele homem. O motivo? O pai tinha abandonado ela e a mãe quando ela ainda era criança. Desde então, foi criada só pela mãe. Já fazia mais de 10 anos que não via o pai. E, para falar a verdade, nunca conseguiu perdoar ele de verdade. Mesmo assim, não resistia em espiar o que ele fazia pela câmera de segurança da casa, aquela que ela tinha instalado para cuidar da mãe. Agora, era a única forma que tinha de observar o pai. Às vezes, ele aparecia parado, sozinho, olhando para o nada. Em outras, ficava mexendo no retrato da mãe e chorava. Aquilo mexia com a cabeça da Suzy. Se ele sofria tanto, por que foi tão cruel quando decidiu ir embora? Naquele mesmo dia, ao chegar em casa, Suzy deu de cara com um homem de muletas na porta. Ele queria alugar o apartamento ao lado e estava intrigado com o preço baixo. Suzy foi direta. Disse que um homem tinha morrido ali recentemente. Depois disso, entrou rapidinho no próprio apartamento. À noite, ela ligou o monitor do celular de novo. O pai estava fazendo um jantar com os vizinhos e a foto da mãe estava ali, bem no meio da mesa. Aquela cena alegre deixou Suzy um pouco enciumada. Como é que ele parecia mais feliz sozinho do que ela? Na manhã seguinte, Suzy acordou com uma barulheira. O novo vizinho estava se mudando. Era o mesmo cara da noite anterior. 3 amigos ajudavam ele a carregar as coisas. Riam, brincavam, faziam a maior festa. Aquela cena incomodou Suzy mais do que devia. O homem foi simpático, agradeceu pela informação do dia anterior e ainda convidou Suzy para conhecer o AP dele mais tarde. Naquele dia, no trabalho, a estagiária comentou que não tinha dormido bem. Toda vez que fechava os olhos, ouvia o som da linha telefônica chamando. Coisa comum nesse tipo de trabalho, mas Suzy não disse uma palavra para confortar. Parecia que ela não sabia mais como demonstrar preocupação com alguém. Coincidência ou não, a garota atendeu uma ligação de um cliente marcado como paciente com distúrbios, mas em vez de ignorar ou fingir que entendia, ela escutou com atenção, pacientemente. E por um instante, Suzy enxergou nela a versão antiga de si mesma, cheia de vontade, querendo fazer tudo certo, atendendo cada ligação com sinceridade. Mas a verdade é que naquela época, Suzy vivia sendo reclamada. Quando começou a falar do jeito que os clientes queriam ouvir, virou a funcionária com melhor desempenho. Foi ali que ela pensou, talvez ter alguém como aquela estagiária por perto não fosse algo ruim. Só que, no dia seguinte, Suzy descobriu que a garota tinha pedido demissão. Um vazio estranho tomou conta. Ela errou várias vezes no trabalho, ficou desconcentrada, até a comida preferida no almoço parecia sem gosto. Pela primeira vez, percebeu como o mundo ao redor estava silencioso. As alucinações auditivas voltaram e ela começou a errar os pedidos dos clientes de novo. Foi aí que tudo desabou de vez. Depois do trabalho, andou sem rumo pelas ruas movimentadas, sentindo como se o mundo tivesse largado ela. A única companhia era a própria sombra, debaixo dos postes. Quando voltou para casa, viu a porta do novo vizinho entreaberta. Ele e os amigos estavam fazendo uma homenagem pro antigo morador, o que tinha morrido ali. Nem conheciam o cara, mas se conectaram com ele de uma forma tão humana. Suzy passou a vida toda evitando os outros, se escondendo, mas esse jeito fechado só fez tudo piorar. Encostada na porta, fechou os olhos e tentou sentir o clima daquela casa, tentando se conectar com algo ou alguém. O vizinho apareceu do lado de fora e soltou: "Entra aí, vamos comer juntos, eu cozinho bem." Dessa vez, Suzy não recusou.
ficou ali conversando com ele, e aquela noite mudou muita coisa. Mais tarde, ela mesma ligou para a estagiária. Falou com sinceridade: na real, eu não gosto de comer sozinha, nem de pegar ônibus sozinha, nem de viver sozinha. Só finjo que tá tudo bem para parecer forte. E pediu desculpas por ter sido tão fria antes. Mas, dessa vez, a desculpa foi diferente. Foi de verdade, vinda do coração. No dia seguinte, ela acordou decidida a mudar. Abriu as cortinas que estavam fechadas há anos e, de repente, a casa escura ficou cheia de luz. Foi até o chefe e entregou sua demissão. Se despediu de vez daquele trabalho que a deixava anestesiada. E mesmo sem saber o que faria depois, se sentia leve. Lembrou do pai. Ele também estava sozinho. Pegou o celular e, com calma, ligou para ele pela primeira vez. Do outro lado, o pai ficou sem entender nada, mas Suzy, ao desligar, fez algo simbólico. Salvou o número com o nome pai. E foi como se anos de mágoas finalmente tivessem sido deixados para trás. Essa história pode parecer simples, mas funciona como um espelho. Reflete aquele sentimento que muita gente carrega escondido, uma solidão que não vem de estar sozinho, mas de viver num mundo lotado de barulho e movimento, sem nunca se sentir realmente tocado por ninguém. A era digital encurtou distâncias, mas afastou as almas.